Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então esse texto aqui é um texto que nós precisamos estar bem conectados com o Senhor para poder entender o que aconteceu aqui. Porque nenhum tribunal humano julgaria Caim por ter oferecido o fruto do seu suor. Caim trabalhou na terra, lavrou o solo, deu o melhor de si, usou toda a sua capacidade para poder produzir o melhor para Deus. Mas no final, Deus não aceitou Caim, nem tampouco a sua oferta. Ao passo que Abel não se esforçou. Abel, muito provavelmente, ele tomou o caminho que o seu pai ensinou. Quando Adão caiu, no capítulo anterior, no capítulo 3, quando ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele primeiramente, depois que os seus olhos foram abertos, ele se deu conta da sua nudez. Os irmãos lembram disso? E logo ele cozeu folhas de figueira para se cobrir. Mas qual é o destino de toda folha? Secar e cair. Então, aquilo ali representava o quê? A tentativa do homem de se justificar. Mas Deus foi tão misericordioso que Ele providenciou ainda no Éden o sacrifício de um animal. Um animal foi morto e a pele daquele animal cobriu Adão. E ali ficou um princípio que certamente Adão replicou para os seus filhos. Abel, isso aqui é ler as entrelinhas. Abel certamente ouviu a história de seu pai. Ouviu o conselho de seu pai. E o que ele fez? Foi trabalhar na terra? Não. Ele foi criar ovelhas. Amém? Para quê? Para o seu consumo? Não. Àquela altura, o homem não consumia carne. Para que ele criava ovelhas? Para que aqueles animais pudessem ser mortos e oferecidos como sacrifício a Deus. Então, Abel andou pelo caminho da obediência. Ele aprendeu com o seu pai. Caim, ao invés de seguir este mesmo caminho, o que ele fez? Ele buscou, na sua própria capacidade, nas suas habilidades, na sua força natural, produzir algo que agradasse a Deus, que impressionasse a Deus. Imagina, um lavrador é talvez um tipo de trabalhador que inspira muitas pessoas, porque o seu trabalho começa cedo, um trabalho que implica em muito sacrifício, muito suor. Ele levanta cedo para trabalhar na terra, dedica horas ali, planta, rega, cuida, cultiva aquele solo, para que no final o fruto seja produzido. Então, o fruto sendo produzido é resultado de muito labor, de muito esforço. Mas quando Deus rejeita Caim e rejeita a oferta de Caim, fica uma lição para nós aqui. Que Deus já quis nos ensinar logo no início da Bíblia. Nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. Não podemos imaginar, irmãos, que para Deus o que importa para Deus é a nossa capacidade. Eu não estou aqui baseado na minha capacidade. Talvez eu possa até imaginar que tem algum tipo de capacidade para servir a Deus. Mas para Deus isso não conta. Isso não vale. Deus pode até poder contar com a eventual capacidade que Ele tenha dado para mim e eu tenha dado para você também. Mas Ele quer que, a despeito de qualquer tipo de capacidade que nós tenhamos, que nós dependamos dEle para fazer tudo. Que nós dependamos dEle para receber os irmãos na recepção. Que nós dependamos dEle para poder falar a palavra. Que nós dependamos dEle para poder limpar o local de reuniões. Que nós dependamos dEle para pregar o Evangelho. Que nós dependamos dEle para servir na música. Nós precisamos aprender a depender de Deus para tudo. Os irmãos dizem amém para isso? Por mais que a criatura tenha algum tipo de capacidade,
a capacidade da criatura jamais vai se comparar à capacidade do Criador. O irmão Pedro falou uma coisa muito interessante. Qualquer número finito dividido pelo infinito é igual a quê? 0. Então se você pega um irmão que tem pouca capacidade e um irmão que tem muita capacidade, e você divide isso por infinito, que é a capacidade de Deus é infinita, dá na mesma coisa, é 0. Tanto o que tem muita capacidade, como o que não tem nenhuma capacidade ou pouca capacidade. Isso significa o quê, irmãos? Que Deus não precisa da nossa capacidade. Deus espera que nós aprendamos a depender dEle, para tudo. Amém?